Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Nessa manhã nós iremos estar meditando no livro de 1 Pedro, do capítulo 5, dos versos 5 até a primeira parte do verso de número 8. E diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Aqui ele está falando de relacionamentos. E nós vemos que dentro das igrejas há momentos que surgem algumas dificuldades. E ele começa falando aqui, devemos cingir-nos de humildade. E a humildade é diferente de se rebaixar. Ele está mostrando que nós devemos cingir de humildade tanto os mais velhos como os mais novos. E isso só é possível quando nós nos colocamos debaixo da mão de Deus. Só é possível ter a verdadeira humildade quando nós entendemos que Deus está sobre nós, que Deus é maior do que nós. Então nós podemos ter essa humildade. E ele prossegue falando, sobre a ansiedade. Muitas vezes os relacionamentos, a vida da igreja, a vida nossa do dia a dia pode gerar em nós a ansiedade. E ele fala o seguinte, lançando sobre ele, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero destacar duas coisas aqui sobre a ansiedade. Isso é um ato contínuo. Note que o verbo não é lance, não é lançar, mas é lançando. É contínuo, é um ato contínuo. A ansiedade, todos os dias nós lidamos com ela. E todos os dias nós devemos lançar essa ansiedade para Deus. É um ato que nós devemos fazer constantemente em nossas vidas. Mas além de ser um ato contínuo, também não é um ato passivo. Muitas vezes nós achamos que devemos então pegar e lancei a minha ansiedade e ficar na passividade. Mas ninguém lança sem fazer força. Ninguém lança sem ter uma ação. Então a ação de lançar é nossa. Para que as nossas ansiedades cheguem a Deus, é preciso que elas sejam arremessadas, é preciso que elas sejam jogadas. Então é diferente de passividade. Quando estamos ansiosos, não é cruzar os braços e ficar esperando que Deus venha e tome a ansiedade de nós. Ele diz que é para lançar. E lançar não é um ato passivo, mas é uma ação que nós devemos cultivar nas nossas vidas. E talvez o que impede muitas vezes de lançarmos seja exatamente o que se fala nos versículos anteriores, é a soberba. Muitas vezes o que nos impede de lançarmos a ansiedade é que nós nos achamos mais do que somos. Muitas vezes nós estamos tomados pelo orgulho e achamos que nós somos capazes de resolver todas as situações e não somos. Muitas vezes o que nos impede é o medo de dizer que nós somos limitados. Então talvez esse lançar seja tirar essas coisas, seja se humilhar debaixo da mão do Senhor. Mas além disso, devemos fazer o que diz no verso 8, sede sóbrios e vigilantes. Lançar as nossas ansiedades para o Senhor é justamente isso, é ser vigilante, é estar atento, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Então, quando lançamos as ansiedades, não devemos cruzar os braços, mas devemos estar trabalhando intensamente, mas debaixo da orientação do Senhor. Pense nisso, que o Senhor te abençoe e te guarde e que tenha um dia abençoado na presença dele. Amém?